Meninas, então, boa noite. Obrigada pela participação de vocês. Obrigada por estarem aqui querendo aprender mais, né? Querendo adquirir mais conhecimento para passar para os clientes de vocês. Eu sei que muita gente vai assistir essa gravação depois. Essa aula foi preparada com muito carinho mesmo, né? Foi uma aula que eu demorei muito para fazer. E, como eu estava falando, é um tema muito longo. Então, para a gente conseguir esmiuçar um pouquinho, né, para não ficar muito longo, uma aula só, o que eu resolvi fazer? A gente vai dar essa aula e nas próximas semanas nós teremos continuação dessa aula pelo Instagram. Então, toda segunda-feira, eu e a Elaine, da Gota Silvestre, a gente vai pegar um tema específico, né? Então, na segunda agora, a gente vai começar sobre alergias respiratórias. E aí você pode entrar ou pelo meu Instagram ou pelo Instagram da Gota Silvestre, que vai ser por lá que a gente vai fazer as lives, tá? Então, toda segunda-feira às 19 horas. Eu vou começar essa aula de hoje, né? Antes de eu começar, eu vou pedir para vocês fazerem um favorzinho. Ontem eu já fiz isso. Eu vou pedir para vocês tirarem um print ou tirarem uma foto da tela, né? Sobre essa aula e compartilharem no Instagram. Se alguém pedir para vocês o link, vocês podem estar mandando. Diz, né? Posta lá que está acontecendo essa aula. Quem quiser entrar será muito bem-vindo. Pode me marcar, depois eu compartilho também, né? Então, vamos começar. Deixa eu mudar aqui. Fazer uma pose para foto para vocês não me tirarem foto com a boca aberta. Então, vamos lá. Medicamentos versus óleos essenciais, soluções naturais. Muitas pessoas, nós, né, todo mundo busca alívio para dores, inflamações, sintomas alérgicos e, geralmente, na maioria dos casos, as pessoas recorrem a medicamentos comuns. No entanto, o que acontece? Esses medicamentos eles podem ter riscos associados ao uso, principalmente o uso sem conhecimento, né, de medicação. E eu procurei pegar alguns medicamentos que, na grande maioria, eles são MIP. O que significa isso, Ana? Vai começar com formação aqui, com nomes farmacêuticos. Medicamentos isentos de prescrição, MIP. Esses medicamentos as pessoas encontram do lado de fora do balcão. Por quê? Porque eles não precisam de receita médica. Esses medicamentos, alguns deles, né, tem alguns que precisam, eles são tarjados, eles não são tarjados, né, eles não têm uma tarjinha vermelha. Só que esses medicamentos, mesmo eles sendo MIP, os que não são, que estão aqui também, você consegue comprar na farmácia sem você precisar de uma receita médica, porque não é com retenção de receita, e sim somente com você pedir na farmácia, a pessoa vai te entregar, né? O que torna o uso muito fácil e muito indiscriminado. E como o tema, né, da nossa primeira live de segunda-feira vai ser sobre alergia, eu vou começar com o tema de alergias. O nosso intuito é de apresentar opções mais seguras para cuidar da sua saúde e da sua família. Vamos começar pelas nossas alergias? Gente, alergia respiratória. Quais são os sintomas de alergia respiratória, geralmente? Coriza, tosse, congestão nasal, coceira no nariz, né? Então, esses geralmente são sintomas que você está com uma situação alérgica. E quais são os medicamentos que geralmente as pessoas buscam? Vou começar pelo primeiro, que é o mais solicitado na farmácia, que é a famosa loratadina, o Loratadine. E muitas pessoas não sabem, mas existem alguns riscos de uso. Quais são esses riscos? Problemas do fígado, taquicardia, palpitações, tonturas e convulsão. Gente, escreve no chat se você sabia desses riscos. Quem aqui sabia
que a loratadina, né, que a gente compra para fora do balcão da farmácia, poderia ter esses riscos. Vamos lá, quem sabia? Dificilmente, né? Não, meu marido é viciado em loratadina, não sabia. Tira um print, Miriam, e mostra para ele. Já tirei, já tirei. Esses são os riscos da loratadina. Outro medicamento que as pessoas usam bastante, né? E assim, quem usa é viciado, é o cetirizina, o Zyrtec. Quais são os riscos de uso? Boca seca, sonolência, tontura, agitação, dores de cabeça, vermelhidão e coceira na pele, inchaço na pele, além de distúrbios gastrointestinais. Talvez esse medicamento não seja tão conhecido para vocês, porque ele não é MIP. Ele só compra se você chegar e pedir para alguém que trabalha na farmácia. Você não compra para fora do balcão, tá? Outro medicamento, esse vocês têm certeza que todo mundo conhece. Dexclorfeniramina, o famoso Histamin. Ó, se você conhece alguém que usa Histamin, eu duvido que você não conheça. Tira um print para você mandar para essa pessoa. Olha os riscos do uso do Histamin. Sedação, apneia. O que é apneia? Suspensão da respiração. Redução do estado de alerta mental, colapso no coração, excitação, em alguns casos, insônia, alucinações, tremores ou convulsões até a morte. Outros sinais e sintomas podem incluir tontura, zumbidos, ataxia, que é a incapacidade de coordenar os movimentos musculares, visão opaca e pressão baixa. Quem aí já usou esse caminho? Quem? Já usei nas minhas crianças. Com indicação médica. Com indicação médica, né? Só que o Histamin, ele tá para fora do balcão. Qualquer um pode comprar. E se a pessoa tiver predisposição, que muitas vezes a pessoa não sabe se ela tem predisposição ou não para ter problemas. Deixa eu conseguir aceitar a Roseli. Será que eu rejeitei a Roseli? Ah, não, ela conseguiu entrar. Então, a pessoa não sabe se ela tem predisposição para ter algum desses riscos, né? E o que acontece? 90% dos casos de reações causadas por esses medicamentos, a pessoa só vai saber que vai dar depois que ela usa. Esse é o grande problema. Não tem como fazer um teste, ver se você vai ter esse efeito colateral ou não. Né? Então, Ana, mas tá, você só falou de problema dos medicamentos. Qual seria uma solução para isso? Né? Gente, substituir por soluções naturais. Quais seriam ótimos substitutos para esses medicamentos alérgicos? De alergias respiratórias, né? Então, primeira alternativa que substitui muito bem é o nosso queridinho hortelã-pimenta. Qual que é o mecanismo de ação desse medicamento, não, desse óleo essencial? Então, o mentol que está presente no hortelã-pimenta, ele tem um efeito refrescante que ajuda a relaxar os músculos da via respiratória, o que ajuda a aliviar a tosse e a dificuldade de respirar. Então, a pessoa que está com congestão nasal, por exemplo, né, se ela inalar uma gotinha de peppermint, ela vai sentir o efeito, né, dos músculos relaxarem e melhorarem a sua respiração. E muitas vezes mais rápido do que se ela tomar o medicamento, né? Outra alternativa que eu gosto de substituir no lugar do Histamin é o lavanda. Gente, o lavanda, ele tem propriedades anti-inflamatórias, calmantes, tem propriedades também anti-histamínico. Então, além dele ajudar nessa parte
da respiração, né, de diminuir ali a questão inflamatória que as alergias causam, o lavanda, ele ajuda a minimizar, né, aquela agonia que a gente fica, aquele estresse que a gente fica quando a gente está com alergia, né? Então, o lavanda seria um ótimo substituto do histamina. E aí a gente tem também um óleo que tem propriedade antioxidante e anti-inflamatória. O aroma cítrico desse óleo, ele ajuda a abrir as vias aéreas, né? Fazendo que a gente respire melhor, melhora nosso humor e auxilia indiretamente na nossa respiração. Então, a principal função dele, né, ela não vai agir diretamente, mas sim o efeito que ele causa é um efeito benéfico. Quando a gente fala que um óleo essencial ele tem muito mais função do que a gente imagina, é sobre isso, né? É sobre você utilizar um óleo de limão, por exemplo, por via, por via oral, né, para aliviar os sintomas de uma rinite alérgica, por exemplo, e um peppermint por via inalatória. Você vai estar livre e isento de todos os riscos que aqueles medicamentos que eu citei para vocês. Né? Então, vou deixar uma receitinha aqui do modo de uso em caso, né, que a pessoa tem rinite alérgica. Gente, quem tem rinite sabe que quando ataca, não é um dia que fica. Né? Então, a pessoa que tem rinite alérgica, geralmente ela fica pelo menos uns 2, 3 dias ali com os sintomas da rinite. Aí, o que ela vai fazer durante esses dias que ela está com o crise, né, de rinite alérgica? Então, ela vai ingerir 3 gotas de lemon diariamente pela manhã, inalar 1 gota de hortelã-pimenta nos momentos de crise e ingerir 1 gota de lavanda à noite. Então, só para explicar para vocês o que esses 3 óleos eles vão fazer. Então, o lemon, ele vai ajudar a desintoxicar o teu corpo, né? Vai ajudar a eliminar aquilo que está te causando alergia. Como ele tem um efeito detox, ele vai rapidamente agir para tentar eliminar, né? O hortelã-pimenta, ele vai ajudar a abrir suas vias respiratórias, para que você respire melhor. E a lavanda, como ação antihistamínica, né? Ele vai, digamos assim, como que eu vou tentar explicar de uma forma que vocês entendam. Então, as nossas células, nossas moléculas, nosso corpo, quando a gente está com alergia, né? Aquele micro-organismo que está causando alergia, ele está grudado nas células do nosso corpo. O que a histamina vai fazer? Ela vai bloquear esse micro-organismo. Então, ele vai ficar bloqueado. Ele não vai conseguir ter efeito sobre o nosso corpo. É do dia para a noite que isso vai resolver? Não. Assim como o medicamento também não vai resolver do dia para a noite, tá? Então, tira um print da tela para você que tem algum conhecido, alguém que sofre com rinite alérgica, para você passar essa indicação nos momentos de crise, tá? Uma solução natural para alergias respiratórias. Vamos pegar um outro problema? Dorflex para dores musculares e articulares. Agora a gente vai entrar no tema de dores musculares e articulares e o queridinho da população, né? Chegou! Dorflex. Propaganda na televisão, o povo indicando a Riveri, né? A Sanofi ganhando muito dinheiro com isso. Tomara que meu vídeo no YouTube não seja bloqueado por conta de eu falar mal, mas tá tudo certo, né? Gente, quais são os riscos do uso do Dorflex? Redução do ritmo cardíaco, arritmias cardíacas, palpitações, sede, diminuição de sudorese, retenção ou excitação urinária, visão borrada, dilatação da pupila, aumento da pressão intraocular, fraqueza, náusea, vômitos e dores de cabeça. Ana, mas eu uso Dorflex para dor de cabeça, tá, minha amiga? Mas você pode ter uma predisposição a ter alergia a um dos componentes dessa fórmula. Isso só vai saber depois que você tomar. Né?
Ritmo cardíaco, aumento do ritmo cardíaco. Pessoas hipertensas, vai dar um Dorflex para uma pessoa hipertensa, para você ver. O que vai acontecer? Para uma pessoa que já tem, né, um aumento no ritmo cardíaco, dá um Dorflex para ela. E muitas vezes, gente, o que acontece? A pessoa toma o medicamento sem saber se ela pode tomar ou não. Ah, tá aqui para fora do balcão, não tem risco. Tem risco sim. Não é porque está para fora do balcão que não vai ter risco. Eu conheço gente que tomava um Dorflex por dia. O coração dela ficou muito feliz com isso. Outro queridinho, esse medicamento você não compra sozinho. Ele está atrás do balcão. Porque ele é um medicamento tarjado, né? Onde os componentes da fórmula podem causar dependência. Geralmente, os medicamentos que estão atrás do balcão, né, que precisa pedir para alguém pegar para você, que você não tem para fora, que não é um medicamento isento de prescrição, ele é porque ele pode causar dependência. Como se resolvesse alguma coisa e deixar atrás do balcão. A pessoa vai chegar lá, vai pedir, o farmacêutico ou o atendente vai pegar. Vai pegar e vender. Se você vai chegar e vai falar para você, amigo, você sabe que se você usar o Torcilax, você pode ter dor de cabeça, tontura, insônia, tremores e problemas gastrointestinais. Além disso, o uso prolongado em altas doses pode levar à dependência e à síndrome da abstinência. Você sabia disso, meu amigo? Você está tomando, faz quanto tempo que você está tomando um Torcilax? O farmacêutico não vai fazer isso. Primeiro que, se a pessoa chegar e pedir um Torcilax para o farmacêutico e ele falar tudo isso para o paciente vai dizer que ele é louco, que ele não quer vender e vai dizer que vai comprar em outro lugar. Simples assim. Você não quer me vender, tá ficando louco? Eu vou comprar em outro lugar. Só vender as costas. E aí o que acontece? A farmácia, né? O dono da farmácia vai cair nas costas do farmacêutico, porque não quis vender o medicamento para o paciente. Sendo que ele só estava orientando. Gente, Torcilax. Eu vou deixar um pouquinho aqui para você tirar um print, para quem usa bastante Torcilax, né? Que quem usa Torcilax não usa só um comprimido, geralmente tem em casa para usar sempre que precisa, quase todo dia. Ai, estou muito cansado hoje. Nossa, trabalhei demais. Estou com a minha costa moída, vou tomar um Torcilax. Toma, vai tomando Torcilax. Outro relaxante muscular, que é o muito utilizado, é a ciclobenzaprina. Pior de tudo, que eu já vi paciente que usa ciclobenzaprina para dormir. Gente, ciclobenzaprina não é para dormir. É um relaxante muscular. E aí a pessoa diz que só dorme com ciclobenzaprina. Quais são os efeitos colaterais? Né? Podem vir a ocorrer sonolência, boca seca, tontura, enjoo, náusea e dores de cabeça. Aí, quais são os amiguinhos do bem? Né? Eles vão lá, o vizinho tomou a ciclobenzaprina, dormiu super bem. E no outro dia ele chegou e falou assim, conversando com a vizinha, dormi super bem noite passada, eu tomei uma ciclobenzaprina, toda você também? Não está indicando para os vizinhos, porque para ele fez bem, sem saber se essa pessoa pode ter uma reação alérgica ou não. E aí, né, um medicamento que, teoricamente, numa dose, uma vez ou outra, até poderia ser bom, né, num caso de extrema necessidade, a pessoa toma ciclobenzaprina e corre o risco de ter uma reação alérgica. Gente, é sério isso. Eu não estou brincando, eu não estou assustando vocês. Não indique um medicamento sem você conhecer os riscos do uso. Não indique para o teu vizinho, não indique para a tua vizinha. Ah, eu tenho ibuprofeno que eu vou dar para o meu vizinho. Não tem ibuprofeno. Você não sabe se a pessoa pode morrer ou não. Se ela tem problema com coagulação sanguínea e ela tomar um ibuprofeno, é risco sério, gente.
é muito sério, tá? Qual seria a solução para a questão de dores articulares e musculares? O meu queridinho, que eu amo falar dele, primeiramente, Deep Blue. Então, qual é o mecanismo de ação desse óleo essencial? Ele possui propriedades que são antioxidantes, anti-inflamatórias e relaxantes. Qual é o risco de eu ter dor de cabeça, boca seca, tontura, náusea, se eu usar um Deep Blue de forma tópica? Não, não corre. Se eu indicar para o meu vizinho usar isso, também não, tá? Outro óleo essencial, que é maravilhoso para dores musculares e articulares. Wintergreen. Ele possui propriedades analgésicas e anti-inflamatórias. Mais uma alternativa, nosso querido copaíba, que tem propriedade analgésica, anti-inflamatória, antioxidante, calmante e aumenta a circulação sanguínea. Ana, mas e como que eu vou usar esses óleos? Vamos lá. Receitinha de uso para quem sofre com dores musculares e articulares. Então, tá ali com dor, chegou com dor no corpo, né? Tá cansado, trabalhou demais durante o dia, tá com dor nas pernas, trabalhou muito em pé, vai ingerir 2 gotas de copaíba 3 vezes ao dia, tá? E aplicar Wintergreen, copaíba e Deep Blue, diluídos em óleo de coco nos locais da dor. Como que eu faço isso, Ana? Faz um fiozinho de óleo de coco fracionado na tua mão e coloca uma gotinha de cada e passa nos locais da dor, tá? Ana, o que eu coloquei na minha mão foi suficiente para espalhar no meu corpo inteiro onde está doendo. Coloca só mais um fiozinho do óleo de coco, porque os óleos essenciais, eles ficaram ali, né, para você poder espalhar. Então, você pode usar eles tranquilamente, que vai estar ainda um pouquinho de óleo na tua mão. Outro sintoma que são má digestão ou gases. Gente, esse tema, ele pega bastante também, né? Porque, por exemplo, a simeticona. A simeticona, em muitos casos, é dada até para bebezinho, né? Até para bebezinho dado simeticona. Eu já vi casos de bebês com menos de 6 meses que a mãe vai lá e compra a simeticona e dá para a criança. Não vou mentir para vocês, gente. Antes, quando a minha filha era pequenininha, eu não era farmacêutica, eu não tinha toda essa noção que eu tinha, né? Eu comecei a fazer farmácia quando a Celi tinha 1 aninho, quando eu comecei a fazer a faculdade. E eu já dei simeticona para ela quando ela era pequenininha, porque eu não tinha conhecimento sobre a simeticona. Hoje, se eu vejo uma mãe falando que vai dar simeticona para o bebê, eu entro em colapso. Faz isso não. Nesse caso aqui de simeticona para bebê, eu vou dar já uma sugestão. Camomila romana, tá? Por que eu estou dando essa sugestão aqui já de cara, assim, sem passar para os outros medicamentos? Porque 90% dos casos de má digestão ou gases, o bebezinho que tem bastante cólica, né? As mães correm para simeticona. De desespero, correm para simeticona. Não faz isso. Dilui uma gota de óleo de camomila romana em um óleo de coco pressionado e passa na barriguinha. É muito mais seguro, né? Porque quais são os riscos do simeticona? Manifestações cutâneas, como coceira, erupções vermelhas, tá? Então, por exemplo, você chegou na casa de alguém, né? E essa pessoa deu simeticona pro bebezinho. E do nada começou a fazer manifestações como coceira, o bebezinho começou a ficar irritadinho e algumas lesões vermelhas no corpo, você pede para a pessoa suspender o uso imediatamente e você pode passar, inclusive, a camomila romana para amenizar, para aliviar esses efeitos colaterais que a simeticona causou, tá? Próximo medicamento que é usado para má digestão ou gases
São os antiácidos simples. Eno, quais são os outros que eu lembro? Nossa, a gente faz um tempo que eu tô fora de farmácia. Alguém lembra de algum aí? Fora o eno, sal de fruta? Tem aquele óxido de alumínio, eu acho. A minha mãe é viciada naqueles magnéticos lá, alguma coisa assim. Hidróxido de magnésia. É, esses negócios aí, ela toma direto. Então, até o hidróxido de magnésia e o hidróxido de alumínio, eles não são tão prejudiciais. Ainda é melhor do que se usar sal de fruta. Tem um outro, eu acho que é da Engove mesmo, se eu não me engano. Se eu não estou enganada. Faz uns dias que eu não entro numa farmácia, uns dias, meses, e eu não lembro de cabeça, mas se eu não me engano é da Engove que tem também. É sal de fruta, né? É sal. Aí o que acontece? A pessoa toma aquilo e diz, é só um eno. Gente, eno, o nome dele já fala. Sal. Pessoas hipertensas podem ingerir uma quantidade de sal boa, razoável? Não. Se a pessoa é hipertensa, pode pegar a bula do eno. Não é indicado para hipertensos, porque é sal. Quais são os riscos desses sais de fruta, né, esses antiácidos simples? Problemas no fígado ou no rim. Gente, o sal no nosso rim é extremamente prejudicial. Baixa o nível de magnésio no sangue e baixar o nível de magnésio no sangue. Quais são os efeitos colaterais disso? Falta de sono, dificuldade para dormir e problemas com dores, tá? Então, quem tem baixa de magnésio no sangue, acontece isso. Além de baixar o magnésio do sangue, problemas no fígado e no rim, também podem estar associados problemas digestivos, como constipação, diarreia, náuseas, vômitos e cólicas estomacais. Eu vou contar para vocês que antes de eu descobrir esses riscos dos sais de fruta, eu amava o gostinho. Gente, eu não estou falando para vocês que faz mal, porque eu nunca usei, nunca fui adepto a isso. Não, é porque era falta de conhecimento mesmo. Eu amava tomar eno. Amava. Né? E depois que eu fui conhecer os riscos que ele causa, chega, cortei totalmente, tá? Mais um queridinho para má digestão e gases, engove. Para que as pessoas falam engove? Vamos lá. Ressaca. Ressaca. Vocês já leram a bula do engove? Não. Não associar com bebidas alcoólicas. Toma um engove antes do beber e outro depois. Nossa, tire que é. Realmente. Você pode ter um infarto. Pode ter um infarto. Além disso, os riscos do engove, para quem utiliza constantemente, né? Por exemplo, a pessoa bebe sexta, sábado, domingo, e na segunda ela dá uma recaidinha e ela toma 2 engove para beber na sexta, 2 para beber no domingo, 2 para beber no sábado e 2 para segunda-feira. Ou digamos que ela não bebeu na segunda-feira, mas na segunda ainda ela está ressaqueada, ela vai tomar mais um engove. Qual o risco? Sedação excessiva, tontura, agitação, tremores acompanhados de náuseas e vômitos. Detalhe, a pessoa já está de ressaca. Se ela tiver náusea e vômito, o que vai acontecer? Ela vai desidratar. E aí, muitas vezes, a pessoa já está ali numa situação alcoólica exagerada, toma um engove
e começa a vomitar. E aí, o amiguinho ali do lado, né, que induziu a pessoa a tomar engove ou a beber, ele vai dizer assim, não, é normal, que bom que tá saindo álcool do corpo. Não, ele tá desidratando. Ele pode ter uma convulsão. Ele pode morrer por isso. Pode dar uma hipoglicemia nele. Hipoglicemia não é o mesmo que hiperglicemia. Hipo é a falta de açúcar no sangue. E aí, se a pessoa não, não correr para tomar uma dose de glicose na veia, ela pode ter um coma alcoólico e levar ao óbito. Porque os amigos acharam que era normal, que ele estava vomitando porque ele estava com ressaca. Gente, é sério, né? Eu me preocupo bastante com isso, principalmente depois que eu comecei a conhecer sobre o risco dos medicamentos, né? Aí, quais são as opções? Começando nada mais, nada menos que o nosso queridinho Zengest. O que o Zengest faz? Então, ele tem propriedades antiespasmódicas, carminativa, digestiva, proteção da mucosa e redução da acidez. Hoje me perguntaram qual seria um óleo essencial indicado para substituir o omeprazol, né? Que eu bato muito na tecla do omeprazol. Porque o omeprazol a longo prazo pode causar câncer no estômago. Zengest. Ana, paciente faz uso de muita medicação e ele viu os riscos do omeprazol. Qual óleo que ele vai tomar no lugar do omeprazol? Zengest. Toma Zengest. Toma tranquilamente. Pode tomar todo dia? Pode. É melhor que o omeprazol? É. 1000 vezes. Pode falar, amiga. Ana, o que é essa carminativa digestiva? É como se fosse um calmante do sistema digestivo. Ah, entendi. Digamos assim, ele vai fazer um Tem aquela, relaxamento. tipo aquela azia, aquela queimação, né? Dá alívio. Isso, aquela queimação, aquela azia. Sabe aquela sensação de inchaço, de pressão? Uhum. É porque ele está fazendo a contrição, está ficando comprimido ali. Aí, se você usa o Zengest, ele dá uma ação de relaxamento, relaxamento da cavidade Uhum. digestiva, tá? Sim. Aí, outra sugestão, lemon. Novamente, o lemon. O que o lemon faz? Ele aumenta a produção de saliva. Isso estimula a produção de enzimas digestivas, além dele ser alcalinizante. Ana, mas o lemon é ácido. Como que ele vai alcalinizar? O ácido do limão ele vai ajudar a neutralizar o suco gástrico. O ácido do óleo de limão, não vou tomar limão, gente, tá? É o óleo de limão que vai neutralizar a acidez estomacal e aliviar azias, tá? Azia, má digestão, gases, a pessoa comeu demais, toma um lemon. Além de ele ajudar a alcalinizar, ele também vai ajudar a produzir mais enzimas digestivas. E o que essas enzimas digestivas vão fazer? Elas vão ajudar a quebrar todas as moléculas do alimento que estão fazendo mal. Porque, por que aquele alimento está fazendo mal? Porque ele está ali ainda. A hora que ele for liberado, aí ele vai parar de fazer mal. Tá? Ana, você falou da ressaca, né? Do medicamento do Engov ali. Qual seria a sugestão contra a ressaca? Shocking. Vocês vão ficar pasmados. Opa, não era ele. Mas pode ser também. Mas não era ele, eu achei que eu tinha colocado. Na apresentação não coloquei. Gente, para substituir no lugar do Engov, para questão de bebida alcoólica, Copaíba. Tá? Copaíba antes de beber, né? E Copaíba depois. Ou até mesmo Zengest antes de beber, para ele fazer aquela camada de proteção. E depois também.
mas eu ainda prefiro o Copaíba. Eu prefiro 1000 vezes o Copaíba para a questão de bebidas alcoólicas. Porque o Copaíba, ele vai atuar no nosso fígado. Ele vai fazer, digamos assim, uma limpeza no nosso fígado. Então, a pessoa está com ressaca, dá Copaíba para ela. Dá 2 gotinhas de Copaíba. E o hortelã-pimenta, para má digestão e gases? Então, qual que é o mecanismo da ação dele? Ele tem propriedades antiespasmódicas também, estímulo da produção de bile e melhora o nosso fluxo sanguíneo, o que ajuda a aliviar mais rápido. E a bile, muitas vezes, quando a gente está com má digestão ou gases, é porque ela não está sendo produzida, né? Não está produzindo bile. A bile não está trabalhando. E aí, quando a gente utiliza peppermint, ele estimula na produção, tá? Deixa eu ver aqui. Gente, dúvidas? Querem perguntar alguma coisa? Entenderam? O que ficou de dúvida? Sabiam tudo isso que eu contei para vocês desses medicamentos? Tô chocada com essa meticona. Confesso que eu ainda usei pro meu bebê com antes do aninho, porque ela tinha a pediatra tinha indicado um outro, que era uma ação assim mais natural, mas eu confesso que não estava resolvendo e eu fui para Simeticona, porque é o que eu usei no Breno, que hoje tem 11 anos. Meu Deus, é informação, né? É exatamente isso. Eu usei na série também esse meticone, e foi o mesmo caso. Você sabe por que, que o bebezinho ele tem muita cólica quando ele é recém-nascido? Eu acho que é bolhas, né, de ar que vai se formando, porque o sistema digestivo deles é muito imaturo, né? Ainda tá. O que acontece também? Então, por exemplo, assim, quando o bebê está na barriga, o intestino dele, o sistema digestivo dele, ele não precisa trabalhar. Ele não precisa. Por quê? Ele só é mantido à base de sangue. Ele não se alimenta, não vai nada para o estômago, para o fígado, nada. Né? Ele não precisa digerir nenhum alimento. E aí, quando ele nasce, o intestino dele demora para começar a entender que precisa trabalhar. A mesma coisa o estômago. Ele demora para captar a informação que agora ele precisa trabalhar, que agora ele tem função, que ele precisa digerir. Por mais que seja o leite, ele precisa, digamos assim, dividir as partículas do leite, né, para mandar para os locais que precisa. Cálcio, de ferro, que contém no leite, todos os nutrientes, né? Porque o bebê mama, mas ele não elimina tudo que ele mama. E por isso que ele tem cólica. Porque aí, muita coisa, o intestino e o estômago, eles não sabem ainda o que ele precisa eliminar e o que ele precisa deixar. Né? E aí, o corpo reconhece como se o leite materno do início fosse um problema. É algo que até agora não era normal. Né? E a mesma coisa quando é introduzida a alimentação. Porque até os 6 meses, o bebê só tem leite, ele não precisa digerir nada. Nada, nada, nada. Tipo, digerir, no caso, mastigar, quebrar muito pequenininho, porque as moléculas do leite já são pequenininhas, né? E quando ele começa com a alimentação, o bebê, ele não sabe, ele não consegue mastigar, até porque com 6 meses ele não tem toda a formação dentária ainda, né? E ele precisa introduzir o alimento, só que aí o corpo dele ainda não está preparado para quebrar bem pequenininho esse alimento. E vai em doses altas para o estômago. O estômago, o que ele entende? Que ele precisa produzir muito suco gástrico para quebrar esse alimento. Porque ele está indo muito grande. E aí começa, né, a causar desconforto por causa do excesso de suco gástrico. Gente, eu espero que eu tenha tirado as dúvidas de vocês. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, será muito bem-vindo. Eu vou pedir para quem entrou depois,
Vou voltar lá no primeiro slide, para quem entrou depois, para tirar um print dessa tela, tá? Eu estou gravando essa aula e eu vou postar no YouTube e eu vou tirar um print dessa tela, eu vou pedir para vocês tirarem um print dessa tela inicial, porque pode servir de informação para muita gente. Como eu falei no início, nós vamos ter uma sequência de lives no Instagram, né, com temas variados. Na segunda-feira, a gente vai começar com alergias respiratórias. Por que, Ana? Porque, ó, a gente começou às 7 horas da noite e são 10 para as 8. E eu não citei todos os medicamentos para alergia, eu não citei todos os medicamentos para dores articulares e musculares, e muito menos para má digestões e gases. E tem muito mais temas para a gente citar, né? Então, a gente combinou que a gente vai distribuir esses temas semanalmente, toda semana um tema diferente, né? E quero convidar vocês a participar, vai ser pelo meu Instagram, juntamente com a Elaine Gota Silvestre, a partir de segunda-feira, às 19 horas. Essa aula aqui vai ficar salva no YouTube, vocês podem compartilhar. Eu vou, terminando aqui, eu já vou postar ela, né? Vocês podem tirar um print dessa tela, se depois alguém pedir para vocês, essa aula, como que foi? Vocês podem mandar a gravação, tá bom? Na semana que vem, na próxima quinta, a Caroline Gaspar, que está com a gente, ela vai dar uma aula sobre óleos essenciais na culinária. Uma alternativa também para quem usa bastante temperinho pronto, tipo Claudinho Maggi, Sazon. Nossa, gente, a gente vai ser cortado do ar breve, por causa de estar falando das marcas. Né? Mas é isso, a gente vai tentar procurar uma vida mais natural possível. Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês, muito obrigada pela participação, espero que de alguma forma eu tenha contribuído para vocês. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Gratidão, Natasha, foi maravilhoso. Obrigada, Bia. Boa noite, meninas. Até a Boa próxima. noite. Até a próxima. Boa noite, Miriam. Boa noite.